Muito bem, pessoal, então vamos analisar a concordância nominal. Lá na página número 149, página 149 do nosso material, concordância nominal. Professor, o que eu tenho de saber a respeito da concordância nominal? Vem comigo aqui, vamos colocar no quadro a concordância nominal. Seguinte, o importante em termos de concordância nominal é relembrarmos pontos básicos a respeito do adjetivo e a respeito do advérbio. Então a gente começa relembrando aqui pontos básicos do adjetivo. Primeiro ponto básico, o adjetivo é uma palavra variável. Adjetivo é variável. O adjetivo, regra geral, refere-se a um substantivo. Claro que às vezes, no lugar do substantivo, haverá um pronome. E o adjetivo expressa uma característica. Então, aqui estão os pontos importantes a respeito do adjetivo. É uma palavra variável, refere-se a um substantivo ou, quando muito, um pronome e expressa uma característica. Agora, relembra comigo pontos importantes a respeito do advérbio. Então, vamos colocar aqui, eu coloco o advérbio. E quais são os pontos importantes? Primeiro, o advérbio, ele é invariável. Segundo, o advérbio refere-se a um verbo. Tá aqui o nome dele, né? Advérbio é junto ao verbo, mas não é só isso. Ó, refere-se a um adjetivo, ou ainda refere-se a um outro advérbio. E por fim, enquanto que o adjetivo expressa uma característica, o advérbio, relembrando, expressa uma circunstância. Bom, relembramos, ok? Agora, o que é importante destacar aqui? Ó? A concordância nominal, como é que funciona? Funciona assim. Na maior parte das vezes, eu direi para vocês, funciona como adjetivo, funciona como advérbio. A palavra tal está como adjetivo, a palavra tal está como advérbio. Quando eu disser isso, que a palavra está funcionando como adjetivo ou está como adjetivo, eu estou querendo falar uma outra coisa, que ela é variável. No momento em que eu disser que funciona como um advérbio, eu quero falar uma outra coisa, que ela é invariável. Então, é assim que funciona a concordância nominal. Observação. Nós estudamos na concordância nominal certas palavras que ora funcionam como adjetivo, ora funcionam como um advérbio. Tá? Então, é um ponto importante. Nós não vamos estudar na concordância nominal a palavra cedo, porque cedo é sempre advérbio. Ninguém diria ela acordou ceda. Cedo é cedo. Mas o bastante às vezes varia, às vezes não varia. Eu tenho dever, né? O meio, quando que varia, quando que não varia. E certas palavras que só funcionam como adjetivo, só funcionam como advérbio. É isso aí que a gente está analisando na nossa introdução. Então, ainda na 149, na nossa introdução, eu coloco aqui exemplos, a fim de que possamos debater. Olha só. Exemplo número 1. Espaço, pessoas vieram. Exemplo 1. Espaço, pessoas vieram. Exemplo número 2. Nós ficamos, espaço, alegres. Nós ficamos, espaço, alegres.
Observa só, eu quero preencher os 2 primeiros espaços com a palavra bastante. Tá? Vamos preencher daqui a pouco. Depois, número 3. Maria estava, espaço, furiosa. E por fim, número 4, Maria disse apenas, espaço, verdades. Eu quero preencher as frases 3 e 4 com a palavra meio. Muito bem, então aqui estão as frases a fim de que possamos estabelecer o nosso debate. Na lacuna número 1, eu quero saber se é bastante no singular ou bastantes no plural, pessoas vieram. Na número 2, nós ficamos bastante singular ou bastantes plural, alegres. Na número 3, Maria estava meio ou meia furiosa. E por fim, Maria disse apenas meio, meia, meios, meias verdades. Vai devagar aqui. Claro que muitos já conseguiriam fazer de ouvido as 2 últimas, mas se erra muito a número 1 e a número 2. Pensa comigo. Na número 1, no primeiro caso, o bastante se refere a pessoas. Nós sabemos que a palavra pessoas é um substantivo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, no primeiro caso, eu tenho uma palavra se referindo a substantivo. Quem se refere a substantivo é o adjetivo. Então, significa que na frase número 1, o bastante está funcionando como adjetivo. Não para. Se está funcionando como adjetivo, o que significa? Que é o quê? Variável. Então, aqui, o certo é bastantes pessoas vieram. Senhor, assim mesmo? Assim mesmo. Tá? Plural. Concorda com pessoas. Depois, nós ficamos espaço alegres. Agora, o bastante se refere a alegres. Beleza. Qual é a classe de alegres? Alegres é um adjetivo. Volta, 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 volta. Quem se refere a adjetivo, olha aqui, ó. Quem se refere a adjetivo é o advérbio. E o advérbio é o quê? O advérbio é invariável. Então, aqui fica simplesmente nós ficamos bastante alegres. Ok? Perfeito ali? Número 3. Maria estava... Claro, pessoal, que no decorrer da aula, nós vamos até ensinar uma forma mais fácil para verificar se é variável ou invariável, que é a troca pelo muito. Eu troco por muito e fica muito mais fácil. Ok. Mas por que a gente ensina assim também? Porque às vezes a prova quer saber por quê. Por que é variável? O aluno não consegue responder. Ah, é variável porque funciona como adjetivo. Por que é invariável? Aqui é invariável porque funciona como advérbio. Essa é a questão. Eu também tenho de saber o porquê. Né? Basta simplesmente decorar o macete, né? Então o porquê também é importante, porque muitas bancas perguntam. Maria estava meio ou meia furiosa. Agora o meio, neste contexto, se refere a furiosa, que é adjetivo. Acabamos de ver na frase acima. Quem se refere a adjetivo, observa, é o advérbio. Então, aqui, o meio vai funcionar como advérbio. E no momento em que eu digo que funciona como advérbio, eu estou dizendo que é invariável. Portanto, Maria estava meio furiosa. Tudo bem? Maria disse apenas meio ou meias verdades. Fica comigo. Agora, o meio se refere a verdades. Mas é importante destacar
que a classe gramatical de verdades é substantivo. E quem se refere a substantivo é o adjetivo. Ok? Então, neste caso, o meio funciona como adjetivo. Neste momento, eu estou dizendo, no fundo, que ele é variável. Portanto, Maria disse apenas meias verdades. Então, aí está, pessoal, a lógica inicial, né, para sabermos se é variável ou se é invariável. Logicamente que haverá algumas exceções que nós vamos estudar, né, no resto pessoal da aula de concordância. Bom, noções iniciais. Agora, vira o que? A página. Vamos à página 150, já tenho as noções iniciais, não precisa decorar, noções iniciais. E na página 150, nós vamos analisar a chamada regra geral da concordância nominal. Mas eu já vou adiantar para vocês que a regra geral da concordância nominal não é assim, eu tenho de saber. Não precisa, porque ela é extremamente natural. Então, a regra geral da concordância nominal, ela é realmente natural. Olha só comigo aqui, ó. Coloco para vocês, ponto número 1, a chamada regra geral. Professor, o que eu tenho de saber a respeito da regra geral? Eu tenho de saber que na concordância nominal há uma classe que prevalece em relação às demais. Ó, na concordância nominal há uma classe que vai prevalecer em relação às demais. Qual classe? A classe dos substantivos. No caso, o substantivo. Como assim? Pessoal, o artigo concorda com o substantivo. O pronome concorda com o substantivo. O numeral concorda com o substantivo. E o adjetivo concorda com o substantivo. Professor, como assim? Não entendi. Observa comigo. Vamos supor que eu utilize aqui, ó, o substantivo casa. Utilizei o substantivo casa. O que significa? Que o artigo, o pronome, o numeral e o adjetivo têm de concordar com o substantivo casa em gênero e número. Relembrando, gênero é masculino ou feminino, número é singular ou plural. Tem de concordar. Então, se eu coloco casa, eu tenho de concordar com o artigo, eu vou colocar, observa, a casa. Ninguém vai falar o casa, é a casa, é natural, a gente concorda. Ó, um pronome, eu coloco, por exemplo, esta casa. Esta casa. Ah, o numeral, eu coloco, por exemplo, primeira casa. Poderia colocar uma casa também, só que uma é numeral em alguns contextos e artigo indefinido em outros, né? Ou um adjetivo, por exemplo, casa bonita, casa linda. Então, eu concordei em relação ao gênero feminino e ao número singular. Olha aqui, caso eu coloque casas no plural, pessoal, casas, automaticamente eu concordo. As casas, estas casas, primeiras casas, bonitas casas. Aí. Na linguagem coloquial, em alguns momentos, as pessoas tiram o S. As casas. Não, mas aí é linguagem coloquial, tá? Ah, professor, eu nunca tirei o S. Ótimo. Mas em algum momento ou outro a pessoa já deve ter dito: vou comprar 2 pão no lugar de 2 pães. Estou com dor nos pés no lugar de nos pés. Ela não é. Mas isso aí, qualquer ambiente
culto, numa prova nós nunca erraríamos. Então, é só uma verificação da linguagem coloquial, que às vezes um texto ou outro pode pedir para vocês. Não há problemas de concordância, professor? Ó, olha só, haverá problemas aqui. Quando eu tiver dois ou mais substantivos concordando com um adjetivo só. Então, o único problema que eu poderei ter é entre a concordância de substantivos com adjetivos, que aí começam as regras, que é o teu ponto 2 ali, ó. O ponto 2 traz assim, ó, concordância do adjetivo. Ali começam as regras, tá? Ponto número 2, concordância, observa ali, ó, do adjetivo, colocar de forma mais específica, com substantivos. Tá aqui, ó. Concordância do adjetivo com substantivos, aí começam as regras, aí vocês terão de dominar comigo, certo? Começamos assim, 2.1, adjetivo anteposto a substantivos. Professor, o que é isso? Anteposto? Posto antes. Posto antes. Quando o adjetivo vier antes de substantivos. Por exemplo, pessoal, vou colocar aqui, ó, espaço, sala e quarto. Eu quero completar aquele espaço com o adjetivo amplo. Então, o que eu tenho aqui, ó? Para nós entendermos. Sala é um substantivo. Quarto é um substantivo. Concordamos? É a sala, é o quarto. E antes aqui, eu vou colocar o amplo, que é um adjetivo. Então, eu tenho a concordância do adjetivo com substantivos. E neste caso, o adjetivo que eu vou colocar aqui está anteposto a substantivos. Aí vem a minha dúvida. Será que é amplo, sala e quarto? Será que é ampla, sala e quarto? Será que é amplos? Será que é amplas? Existe uma regra? Sim, pessoal, existe. Sempre que o adjetivo vier antes de substantivos, ele concordará somente com o mais próximo. Concordará somente com o mais próximo. Então, olha aqui, o certo é ampla, sala e quarto. Concorda com o mais próximo. Agora, há um dado interessante aqui, tá? A concordância se dá com o termo mais próximo. Comprei uma casa com ampla sala e quarto. Mas a semântica, observa bem, se estende para todos os itens da enumeração. Como é que é, professor? Quando eu digo para alguém, olha, comprei uma casa com ampla sala e quarto, embora a concordância se dê com o termo mais próximo, o quarto também é amplo, pois ele está na enumeração. É mesmo, é mesmo. Mesmo que eu dissesse assim, ó, comprei uma casa com ampla sala, cozinha, quarto e banheiro. A concordância se deu com o termo mais próximo, mas na enumeração é tudo amplo. Ok? Existe alguma exceção? Sim, existem exceções. Deixa eu só colocar uma coisa para vocês aqui, ó. A exceção se dá quando? Quando o adjetivo se referir a nome de pessoas, nome mesmo, o João, a Lúcia, a Ana, a Fernanda, ou a parentesco. Parentesco, pai, mãe, tio, primo, prima, irmão, irmã, avô, avó. Aí, quando for nome de pessoa ou parentesco, tá no livro ali, tá? O adjetivo vai para o plural, nome de pessoa ou parentesco. Por exemplo, aqui, ó. Espaço, Ana,
e Fernanda. Ó, espaço Ana e Fernanda. Vamos supor que eu queira completar aquele espaço com o adjetivo linda. Como é nome de pessoa, concorda com os dois termos. Então, o certo é lindas Ana e Fernanda. Lindas Ana e Fernanda. Observa, e quando for parentesco é a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, espaço, avô e avó. E aqui eu vou colocar o querido. Querido. O que acontece aqui, ó? É nome de pessoa? Não, mas é parentesco. Mesma regra. Só que aqui é um detalhe a mais. Que detalhe, Sora? Observa que a regra diz que concorda com os dois, porém eu tenho um avô que é do gênero masculino e eu tenho uma avó que é do gênero feminino. E aí, pessoal, a questão é, qual é o gênero que vai prevalecer? Vai prevalecer o gênero masculino, tá? Então aqui vai ficar queridos avô e avó. Tá, professor, prevaleceu o masculino porque o avô vem antes. Não, poderia ser queridos avó e avô, dependente da ordem. Se houver um termo masculino e eu fizer a concordância com os termos, prevalece o plural masculino. A não ser que só haja termos femininos, como é a de cima, lindas, Ana e Fernanda. Ok, pessoal? Certo? Agora vira o que? A página. E aí chegamos ao 2.2. Ó, 2.2. No 2.2 está assim, ó, adjetivo posposto a substantivos. Adjetivo posposto a substantivos. É a mesma regra? Não. Não é a mesma regra. Vamos pegar aqui de novo. Só vou inverter. Quarto e sala. Depois, quarto e sala. Espaço, espaço. Cozinha e sala. Cozinha e sala. Bom, em todos os... Aqui são substantivos, a cozinha, a sala, o quarto, a sala. Em todos os casos, eu quero completar com adjetivo amplo. O mesmo adjetivo que eu usei aqui, ó, amplo. Mesmo adjetivo. É que neste momento, quando o adjetivo vier posposto, a concordância passa a ser opcional. Como assim a concordância passa a ser opcional? A gramática diz o seguinte: ou concorda com o termo mais próximo, ou concorda com os termos. Então, quarto e sala. Eu posso concordar com o termo mais próximo, quarto e sala ampla. Ou eu posso concordar com os termos, mas mesma coisa. Para eu colocar no plural, eu tenho um termo que é masculino e um termo que é feminino. Prevalece o plural masculino, no caso, amplos. Então, quarto e sala, amplos. Cozinha e sala, ou concorda com o mais próximo, ampla, tá aqui, ou concorda com os termos, mas aqui vai dar amplas. Só, mas não era amplos? Não, é que aqui são dois termos femininos, então, concordando com os dois, vai dar amplas. Tá, só deixa eu ver se eu entendi. Se eu quiser fazer a concordância com os dois termos, vai para o plural masculino se houver um termo masculino. Isso. Professor, mas se fosse assim, ó, quarto, cozinha e sala. Quarto, cozinha e sala. Eu tenho um termo masculino, que é o quarto, eu tenho dois termos femininos. Quem é que ganha? Não adianta. Se houver um termo masculino, mesmo que eu tenha, pessoal, sei lá, 5 termos femininos,
Quando eu fizer a concordância com todos, prevalece o plural masculino. Tá? Prevalece o plural masculino. Muito bem. Pessoal, agora nós temos a exceção. Quando que vai se dar, professor, a exceção? A exceção é quando o sentido obrigar. Quando não for possível semanticamente concordar com os termos. Por exemplo, ele recebeu de herança um cavalo e uma casa, espaço. Aí eu quero colocar o adjetivo destelhado. Destelhado. Observa só. Ele recebeu de herança um cavalo e uma casa. Não há semanticamente, em relação ao significado, como o cavalo ser destelhado. Se não há como o cavalo ser destelhado, é obrigatória a concordância apenas com o mais próximo. Recebeu de herança um cavalo e uma casa destelhada. A concordância é obrigatória com o termo mais próximo. Ok? Certo? Poderíamos colocar assim, ó. Recebi um beijo e um abraço, espaço, apertado. Olha só, pensa comigo. Recebi um beijo, beijo e um abraço. Aí eu coloco apertado. A questão é a seguinte: não há como o beijo ser apertado. Ah, professor, mas se eu pegar de jeito assim, não há como o beijo ser apertado. Só sentido figurado. Quem é apertado é o abraço, tá bom? Então, recebi um beijo e um abraço apertado. Então, beijo apertado, pessoal, no sentido figurado, tá bom? Tá ali. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, aqui está um ponto, pessoal, que eu tenho de ter atenção, porque é normal que as bancas venham e tragam esse conteúdo inicial para nós. Porém, o conteúdo que mais aparece, pessoal, é o próximo conteúdo que eu vou dar para vocês, tá bom? Qual é o conteúdo que mais aparece, professor? É o conteúdo que está a partir da página 152, que são os casos particulares. Aqui é o ponto mais cobrado na concordância nominal, a partir de agora. Ponto 3 é o que mais cai na concordância nominal. Ponto 3, pode colocar um asterisco aí, é o que mais costumam cobrar da gente. Vamos apagar e vamos então aos famosos casos particulares de concordância nominal. São muitos? São difíceis? Eu não digo que são difíceis, pessoal, o problema é o número, né? São muitos e nós temos de dominar. Então tá, fica comigo aqui e começamos assim, ó. Casos particulares, é bom, é preciso, é proibido. Ponto número 3. Casos particulares. Casos particulares. Observa comigo. Começa assim, ó. 3.1 é bom, vírgula. É preciso, vírgula. É proibido, vírgula. E anota para mim assim, ó. É necessário. Acrescenta aí, é necessário. Acrescenta aí, é necessário.